Eu vou trazer para você um áudio, talvez você já tenha até escutado esse áudio em outros lugares por aí, que é o áudio do policial federal falando que deveria a cabeça do Alexandre de Moraes, literalmente, mas eu quero fazer uns comentários que eu tenho certeza que você não ouviu em outro lugar. Então, primeiro presta atenção no que o cara fala e depois a gente volta para discutir sobre isso. A gente volta a mostrar esses áudios, né, que fazem parte de toda essa investigação e que são extremamente reveladores, né, de como esse esquema pretendia prender membros do STF ou até mesmo, se fosse necessário, como nesses áudios, usar força maior, ou seja, matar. Exatamente, Renan. Prender e matar, como seria esse plano, é o que revelam esses áudios novos obtidos pela Polícia Federal no celular do Vladimir Soares, um policial federal, inclusive, que foi preso em novembro do ano passado, suspeito de integrar esse plano de golpe de Estado, mas também um plano chamado de punhal verde e amarelo para matar autoridades, entre elas o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, mas na época desse plano, que é apontado pela PF, era presidente do TSE, responsável pelas eleições. Esses áudios, inclusive, que a gente abriu live falando, agora traz novos áudios também que foram obtidos pela Polícia Federal e a gente traz para quem está assistindo, mostram a gravidade desse plano. Um deles, inclusive, ele diz que teria que cortar a cabeça do ministro Moraes e também teria que prender logo, que já estavam preparados para isso. A gente vai até ouvir agora esse áudio em que ele fala sobre prender o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir e acompanhar, Renan. Vamos tocar o barco. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né, o Ramagem. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Deu muita repercussão a entrevista que o Jair Bolsonaro deu para o UOL. Os dois entrevistadores, um deles era um cara já famoso, um jornalista já famoso, que é o Josias de Souza. Naturalmente, o UOL elogiou muito o Josias, afinal de contas, é prata da casa. Mas fora do UOL, muita gente criticou, inclusive eu, por um motivo muito simples. Eles deram palco para o Jair. O Josias e a colega dele, que me foge o nome agora, praticamente não interromperam, não questionaram as respostas do Jair. Ou seja, ele teve garantido o espaço para mentir. No vídeo que eu fiz anteriormente, eu contei 73 mentiras na entrevista que ele deu. Incluídas as mentiras deliberadas, os falseamentos, as omissões, as contradições, que são todas propositais. Aquele cara ali não faz nada sem estar bem pensado. Aliás, é importante prestar atenção nas fugas das respostas que o Jair fez o tempo todo. E que, infelizmente, os dois entrevistadores não pareciam muito empenhados em trazer ele de volta e obrigar a responder. Parece que ninguém quis colocar o Jair contra a parede. Não colocar um político de direita e extrema-direita na parede, infelizmente, é coisa comum na imprensa tradicional brasileira. E como um cara que nem o Jair jamais daria uma entrevista para um outro veículo, para um veículo de esquerda, por exemplo, a gente pode esquecer que alguém confrontaria o que o Bolsonaro falou. E além de tudo, tem um agravante. Os jornalistas têm pouco conhecimento jurídico. A questão é que, quando o Bolsonaro mentia sobre aspectos jurídicos, ninguém tinha conhecimento para ir atrás. Então não é novidade o que eu venho falando aqui, que os veículos deveriam ter um pouco de consciência para fazer com que o trabalho deles fosse cumprido de uma maneira satisfatória. Pelo menos coloquem pessoas com conhecimento jurídico, que possa contradizer quando o cara está mentindo. Mas por que tudo isso que eu estou falando tem relevância? Tem relevância porque esse áudio que foi divulgado, além de outros, o áudio que foi divulgado, onde o policial federal fala que ia a do Alexandre de Moraes, é necessário entender que a coisa só chegou nesse ponto porque o Jair, que é o principal interessado e o principal beneficiário do golpe, ainda está solto. E ele está fervendo todos os dias. Quer dizer, todos os órgãos de imprensa, porque o Jair está procurando dar diversas entrevistas agora para fora daquela bolha dele, da extrema-direita. Por quê? Porque ele quer, através das mentiras que ele conta, ele quer tentar convencer as pessoas comuns, vamos colocar assim,
de que ele é um coitado perseguido. E uma pessoa comum não vai lá na Rádio Ouro Verde, não vai lá na revista Faroeste. Não, a pessoa comum escuta, claro, uma entrevista, por exemplo, do UOL, do G1, coisa parecida. Então ele está fazendo uma alternativa boa para conseguir os palcos para ser ouvido por toda a população. E ninguém está fazendo questão de colocar entrevistadores preparados. Preparados. Aliás, se você puder, corte ou mesmo manda esse vídeo para os outros canais, esses tradicionais, porque eles vão chamar o Jair. E eles deveriam estar atentos que eles serão feitos de bestas. Porque agora, a resposta do Josias de Souza, né, depois que ele já fez a entrevista lá no UOL, todo mundo elogiando, todo mundo, que eu digo o pessoal do UOL, elogiando e tal. Só que veja, como eu falei ontem mesmo, depois da entrevista, o que eu fiz aqui, o rescaldo dela, deixou muito a desejar. Eu não estou entrando no mérito se o Josias é bolsonarista, se ele é lulista eu sei que ele não é. Mas não é essa a questão é despreparo. O Josias pode ser um bom jornalista, mas não é um homem, claramente não é um homem entendido de direito. E, portanto, ele foi passado para trás, ele e a colega dele foram passados para trás pelo Bolsonaro, que por si já não é um grande cérebro. Quer dizer, então você ser passado para trás pelo Bolsonaro já é um problema. Além das coisas pequenas que deveriam ser pegas no ar, porque todo mundo já sabe, como, por exemplo, o Jair dizer que não tem acesso às coisas dos autos, quando isso é claramente uma mentira. Claramente uma mentira. Isso já está mais do que desmentido e demonstrado. Mas ninguém tem coragem de falar, deixam ele simplesmente dizer. E perceba, quando vem à tona um áudio desse de um policial federal que pretendia a cabeça de um ministro, você está abrindo as portas para outros. Outros, tio França, lembra dele? Você está abrindo, perceba quantos já aconteceram depois desse tio França. Porque essas pessoas acreditam na santidade do Jair Bolsonaro. E o Jair conseguindo o palco dentro da imprensa tradicional, ou seja, furando a bolha, porque ele está fazendo isso muito bem instruído, de caso pensado, o Jair furando a bolha, é muito possível que ele consiga fazer retornar boa parte daquele público dele ensandecido que ele já tinha perdido. E que nós achávamos que estava mais ou menos tranquilo, mas não está. Nós estamos correndo risco de novo. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.